Olá, bem-vindo de volta ao meu canal, o canal da advogada Fátima Burege. Queridos, vamos falar hoje sobre o projeto, lançado por um grande evento que está havendo no Brasil, chamado Google for Brasil 2024. E neste evento do Google for Brasil 2024, está o Google, fazendo, eu digo assim, a sua função social, que ajudando as categorias mundiais, tá certo? A vários países. O Google lançou inicialmente no Brasil. O Brasil é o primeiro país do mundo. Ele lançou um projeto, tá certo? Falando do modo ladrão. O modo ladrão que será implantado para os celulares Androids de função 10 e diante, 10 superior, né? Ativar o Android 10 ou superior. Então, a partir de julho de 2024, esse projeto ele poderá ser liberado, esse acesso, né? Esse modo será liberado para todos os demais usuários aqui no Brasil. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ser implantado esta questão do modo ladrão do Android. A gente tantas coisas, né, que acontecem, e eu digo assim, uma estatística dessa tem o lado positivo. O lado positivo é a preocupação do Google, tá certo? Nessa questão da sua assistência mundial, e ajuda bastante, inclusive para nós advogados. Você sabe que o Google tem também essa questão de o Google Maps, né? Dizendo, olha, tá aqui onde você andou esse mês, você foi em tal lugar, foi em tal lugar, tal lugar. Você sabe que isso funciona bastante. Isto funciona, tá certo? Isto funciona e ajuda até muitas vezes na forma jurídica. Por exemplo, na questão trabalhista, já vi questões, né, neste viés de questões trabalhistas. Então, então ia todo dia para a empresa. Pois é, vamos ver que o modo estava ativado, né? Ali, o modo, e não, aquilo não foi configurado, não foi provado que aquela pessoa todo dia estava naquela empresa. Não, nesse dia você teve em tal lugar, tal lugar, tal lugar. O advogado teve essa cautela. Então, assim, tem uma função social. Você vê também, o Google liberou recentemente também as fotos de como estava o Rio Grande do Sul, como era o Rio Grande do Sul e como está, não é? Ali, a tragédia que afetou o estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem o seu papel social fundamental, e tem aqui o meu total respeito e admiração, tá certo? O Google, se você também não sabia, na questão quando teve a pandemia, eu mesma fui beneficiada, tá certo? E ali tudo parou, as empresas pararam, muita coisa parou, e o Google, quando eu vi, eu recebi uma notificação: olha, o Google colocou um crédito disponível para você utilizar ali anunciando, né, continuar com os seus anúncios, né, do seu escritório, tal, ali, que havia naquelas bases. E aquilo me chamou bastante a atenção, e eu fiquei em extremo. Inicialmente eu pensei até que era uma informação infundada, e fui verificar. Então eu fiquei muito agradecida. Era um valor nem tão simbólico, era um valor razoável, tá certo? Então, a preocupação naquele momento, em 2020, de extrema delicadeza, que nós estávamos extremamente vulneráveis em todos os aspectos, tá certo? Ele teve essa preocupação, e agora, nesse evento aqui do Brasil, tá? Ele lança o Google for Brasil, o Google for Brasil, ele lança o Brasil sendo o primeiro país do mundo a ativar o modo ladrão para Android. Ele vai ser disponível em julho, como eu falei. E o que é que aconteceu? Foi assim de forma abrupta? Não. O Google veio, o pessoal, a liderança, a diretoria do Google no mundo eles vieram, fizeram uma reunião com o pessoal do Ministério da Justiça, tá? O Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles viram, o Brasil já tinha feito existe e funciona, tá? O celular seguro, aquele projeto do governo federal, que quando a pessoa é vitimada, já aciona, e você já avisa todos os bancos do qual você é correntista, e também a Agência Nacional de Telecomunicações.
através do celular seguro. Sendo que o Google disse, espera aí, eu posso fazer mais, né? E foi ver. E eles vieram, foi interessantíssima a matéria que está motivando isso aqui, claro, com algumas informações maiores que eu estou colocando aqui. A matéria foi do G1, tá certo? Recentemente, agora dia 11 de ontem, tá certo? E eles vieram ao Brasil, conversaram com as autoridades, investigaram, observaram como funcionam as gangues das bicicletas, eu não sabia, principalmente no estado de São Paulo. Então, as gangues da bicicleta é aquela, a vítima está ali distraída, está ali utilizando, está olhando, por exemplo, usando até o Google Maps, eu quero ir para a rua tal, e ele quer ir para aquela rua, e como é que chega? Por exemplo, eu quero ir para 25 de março, eu quero ir para São Paulo para 25 de março comprar umas roupas, né? Eu quero ir. E ali, como é que eu faço? O Google Maps ali, o Google vai me orientando como eu chegar naquele destino, tá certo? E ali, os meliantes, eles agem de forma abrupta, eles arrancam o celular de forma abrupta. E o que é que vai funcionar? Como é que vai funcionar o modo ladrão? Você ativa isto, né, nas configurações do seu celular, tá certo? Ele bloqueia automaticamente quando vai ter um sensor, usa-se a inteligência artificial, tá? E o acelerômetro, que é um sensor que mede a vibração e a aceleração. Então, quando houver aquele movimento abrupto, o sensor já percebe. Quando percebe, ele bloqueia a célula. Ele bloqueia a tela. E automaticamente já vem uma, uma notificação dizendo, ó, possível, né? Bloqueia que alguém, avisando que alguém arrancou o celular da mão de forma abrupta. A mensagem vem assim, possível roubo detectado, possível roubo detectado. Este dispositivo foi bloqueado automaticamente para proteger os seus dados. Veja a preocupação da entidade, né, do Google nessa questão. Eu fiquei aqui muito agradecida, tá certo? E essa informação ela é exibida efetivamente após o roubo. Qual é a preocupação também do Google? É que às vezes até a gente mesmo que está aqui, aí o celular cai da nossa mão de forma, né, abrupta, automaticamente a tela vai ser bloqueada e vai aparecer isto aí, sendo que eles têm todas essas cautelas, tá certo? O Brasil, como eu falei, é o primeiro país do mundo nessa questão. O que motivou foi isso que eu falei, a gangue das bicicletas, e eles vêm com esse histórico e dizendo que esperamos que o lançamento apresentado hoje possa contribuir para manter as pessoas mais seguras. E, de fato, vai aqui, quem falou foi a Maya Mal, que é a diretora de marketing do Google Brasil. E o sobrenome dela é Maya Mal. Aí vai um recadinho aqui de bom humor. A senhora não é mal, não, a senhora não é má, não, a senhora é excelente. Muito obrigada pela sua intervenção nessa questão, tá certo? Então, daí, ela deixa claro, a gangue das bicicletas foi um dos casos que chamou a atenção da liderança do Android, motivando a criação do modo ladrão, tá? Que são justamente as quadrilhas que mais atuam ali no centro de São Paulo. E ele diz aqui, o outro diretor, o engenheiro de software do Google, o Dr. Bruno Diniz, ele fala: o Brasil é uma prioridade altíssima para a liderança de Android. Foi importante ter esse contexto aqui no nosso país para eles anunciarem esses recursos hoje. Então, tá aí. Esses recursos, tá certo? E também eles anunciaram também o bloqueio do dispositivo offline, tá? Por exemplo, tá? E eu percebi, pelo menos comigo aconteceu. Alguns dias eu digo que eu vou desligar mesmo o celular. Desliguei o celular, desativei a internet, fiquei, não é? Como se, né, numa ilha no paraíso, tá? E ali, o que acontece? Quando eu liguei novamente o celular, pediu as minhas senhas, as senhas de bloqueio inicial. Eu achei muito interessante isso, né? Então, a empresa anunciou o bloqueio de dispositivo offline.
Quando o celular fica muito tempo offline, porque geralmente quando o meliante, né, o ladrão, ele leva o nosso celular, leva o celular do cidadão, a preocupação dele é logo ali desativar tudo, dar um reset total, tirar tudo ali, tá certo? Então, a preocupação é isso, mesmo é que mesmo na situação offline possa bloquear a tela do smartphone automaticamente, caso ele fique muito tempo sem acesso à internet, né? Isso para evitar que os criminosos tentem desconectar o aparelho da internet para não serem localizados. Eles tiveram esta preocupação também. E também o bloqueio remoto sem login. O Google disse ainda que pretende facilitar o acesso indevido ao aparelho caso ele seja roubado, furtado ou perdido. Em uma página dedicada ao usuário, ele poderá digitar o número do seu celular sem fazer o bloqueio da tela instantaneamente, a partir de outro dispositivo, inclusive a partir do notebook. Só que ele quer fazer isso o Google quer fazer liberar esse procedimento com muita segurança, tá? Ele pretende facilitar ainda, então é um projeto, tá, gente? O que a gente está falando agora é o que efetivamente já temos, o que nós temos hoje, né? É o modo ladrão, que né, já está em projeto, o projeto já existe, já está em fase terminal e já está em fase terminal, não, já está pronto, já está sendo atualizado, liberado para alguns telefones, tá certo? Mas efetivamente para toda a sociedade é a partir de julho, sendo que você tem que ter ativado o Android 10 ou a partir do Android 10, 10 ou superior, 10 para cima. Se for o do anterior, não funciona esta pretensão, não funciona este dispositivo, não funciona essa facilidade, né? A medida visa dar mais tempo para que o usuário recupere os detalhes da sua conta e acesse opções mais robustas no Encontre meu dispositivo, com a localização do aparelho ou a exclusão de todo o seu conteúdo, explicou o Google, que é justamente essa questão do bloqueio remoto sem login. Isso aí é um projeto também que deve funcionar em fase posterior, deve estar disponível em fase posterior. Ficar atenta, ficar atenta. Tão logo isso fique disponível, a gente faz outra aulinha para você. Então tá aí a nossa orientação de hoje, tá certo? A gente fica triste por um lado, logo o Brasil é o primeiro país do mundo. Tem um lado negativo, você ficar o Brasil, o primeiro país do mundo, tá bom. Talvez o Brasil foi o primeiro país agraciado, porque furto, nessas questões, esses roubos, esses furtos, isso acontece no mundo todo, né, gente? Acontece no mundo todo. Acontece. Agora, diga-se, tem alguns países que são a coisa mais recorrente, e nesse caso foi o Brasil, tá? Mas a gente não pode, diga assim, levar essa carga toda pra gente, colocar esse rótulo apenas para o nosso país, não todos, né? A gente entende que existe essa investida, tá certo? Mas tá aí a nossa orientação de hoje. Muito obrigada ao Google, muito obrigada aos engenheiros, muito obrigada à doutora Mal, muito obrigada, a senhora não é má, a senhora é maravilhosa, tá certo? E fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilhe e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Obrigada, Google.